Terceira parte da nossa aula, pessoal. Agora eu vou falar para vocês sobre a África. Ainda fazendo esse contexto aqui geopolítico que eu estou comentando com vocês. Até porque quando eu chegar em globalização, tudo bem. Eu vou falar assim, ó, pessoal, agora a globalização vai ser o quê? Um capítulo específico sobre essa temática. No caso, quando a gente fala sobre a África, é importante lembrar. Ah, Saulo, essa parte da aula vai ser mais voltada para a SpaceX? Sim, até porque, pensando na SpaceX, ela cobre geografia geral e geografia do Brasil. Ah, Saulo, então a questão da ESA, a questão do Colégio Naval, essa condição de África que você está falando, isso não vai ter tanta abordagem? Não, a salvo se de repente fizer algum contexto pensando numa relação comercial entre o Brasil e algum país africano, por exemplo, mas tirando isso, realmente não vejo como envolver a África em nenhuma questão do Colégio Naval ou ainda pensando na questão da ESA. Ah, Saulo, vou prestar a ESA, vou prestar o Colégio Naval, mesmo assim eu quero assistir, tem problema? Não tem problema nenhum, pessoal. Quanto a tomar contato com essa parte da aula, não tem problema nenhum, mas como eu disse, realmente ela acaba sendo mais voltada para SpaceX. Então vamos lá. Então, nossa terceira parte da aula, falar sobre a África. Primeiro, é importante comentar sobre o processo de colonização. Expansão marítima europeia. Então, vamos lá. Bem, considerando essa expansão marítima europeia, realmente fez com que diversos países europeus chegassem até o continente africano. Chegando até o continente africano, começaram a explorar as suas riquezas naturais. Então, por meio da navegação, começaram a ter uma ocupação na onde? Nas bordas, quando a gente analisa essa expansão marítima, e ao longo do tempo foi o que? Invadindo até chegar ao meio do continente africano. Isso foi o que? Isso foi ao longo do tempo. Em relação às nações, diversas nações europeias invadiram a África. Então, a gente pode destacar o Reino Unido e a França, principalmente. Depois, a gente pode pensar também em relação a Portugal, podemos pensar em relação à Espanha, até mesmo em relação à Bélgica, podemos pensar na Holanda, podemos pensar também na Itália, até na Alemanha. Nossa, então houve uma grande quantidade mesmo que acabou invadindo esse continente, Saulo, exato. Depois, a expansão marítima europeia, a gente também fala sobre o tráfico negreiro. Saulo, isso a gente vê em história que uma grande quantidade de negros acabavam sendo vendidos para serem utilizados como escravos. Isso tanto aconteceu na América ou em outras partes do mundo? Exatamente. E no caso, pensando no continente americano, isso acabou sendo muito evidente, né? Toda essa rota, pensando nesse tráfico negreiro. Então, acabavam sendo o quê? Comercializados. Era um produto comercializável, né, na época, né? O que é um absurdo, mas enfim. Então, isso acabou acontecendo. Isso é para a vergonha, né? Pensando na nossa história. Depois, imperialismo. Então, pensando nesse imperialismo, também chamado de neocolonialismo, o que significa isso? É a ideia mesma, é ir na localidade para poder invadir, para poder dominar e poder o quê? Extrair as riquezas naturais dessa dada localidade. E quando a gente fala da África, a gente fala de muita riqueza natural. Foi feito um cálculo que aproximadamente o continente africano concentra 30% dos minerais metálicos. 30%, pessoal, 30%. Então, realmente é um número muito expressivo. Então, podemos pensar em relação a ouro, podemos pensar em minério de ferro, podemos pensar em nióbio, podemos pensar em uma infinidade que acaba concentrando. Então, isso chama atenção para fazer com que essa área seja ocupada, assim poder explorar, bem como se no passado isso era feito pelos europeus, hoje, na atualidade, a gente percebe que quem vem explorando a África, quem é? A China, conforme eu havia comentado com vocês. Depois, os recursos minerais em grande quantidade, conforme eu já havia comentado com vocês, a Conferência de Berlim. Então, vamos entender isso um pouco melhor. A Conferência de Berlim foi uma reunião feita entre os países europeus para dividirem a África. Dividirem a África, Saulo, literal? Literal. Então, reuniu uma quantidade de países e começaram, essa porção da África vai ficar com você, essa porção aqui vai ficar com você, essa vai ficar comigo, essa aqui vai ficar com você, e assim por diante. Essa foi a Conferência de Berlim, que foi realizada no final do século XIX, para poder determinar quais eram os limites territoriais dentro do continente africano, e esses limites territoriais eram o quê? Eram pertencentes aos países europeus. Depois, quando a gente analisa a Primeira Guerra Mundial, Saulo, pensando nesse contexto de Primeira Guerra Mundial, realmente, quando a gente começa a analisar
essa ideia de, começou a ter essa guerra, porque foi o assassinato do Duque, porque só o assassinato foi o estopim, mas na realidade era muito mais do que para poder ter essa disputa na África. Exatamente. Então, um dos pontos que a gente começa a pensar de causa da Primeira Guerra Mundial é justamente essa luta para fazer com que tenha os territórios na África que são pertencentes à Europa, considerando essa época. No caso, né, comentei sobre minerais metálicos, mas é importante lembrar também que minerais não metálicos preciosos têm grande quantidade na África, com destaque para o diamante. Quando a gente analisa, por exemplo, a República Democrática do Congo tem grande quantidade, África do Sul, bem como Serra Leoa, Níger e assim por diante, tem essa grande quantidade. Sem falar em petróleo também, em muitas áreas tem uma grande quantidade e assim por diante. Depois, bem, aqui tem uma ideia de como seria a divisão territorial do continente africano antes da invasão europeia. Então fica muito claro que o continente africano ele tinha uma divisão gigantesca e essa divisão era feita o quê? Era uma divisão de tribos, vamos colocar dessa forma. Lembrando que esse mapa que vocês estão vendo à esquerda, essa imagem, é apenas uma representação, tá, pessoal? Isso não é certeza de que realmente era assim, mas é o mais próximo possível que tem ideias de como era o continente africano, pensando nessa condição territorial antes da chegada dos europeus. Bem, depois, quando a gente começa a pensar na divisão territorial, olha só o que aconteceu com o continente africano. Saulo, estou vendo essas divisões aí, essas divisões são semelhantes da atualidade. Exatamente, são semelhantes à atualidade. Claro que houve modificação, uma ou outra. O Sudão, por exemplo, foi dividido. Nessa área aí que mostra a África Ocidental Francesa, foi dividida em vários países e assim por diante. Mas realmente, a partir da linha do Equador até o extremo sul, não teve tantas mudanças assim quando comparado com essa região mais central que a gente está visualizando e também quando a gente analisa o Sudão. E o Sudão teve uma divisão recente. Foi em 2011 que aconteceu a divisão de Sudão, Sudão do Sul. Então, olha só, as potências dominadoras. A gente fala da Grã-Bretanha, da França, da Alemanha, da Itália, Bélgica, Portugal, Espanha, domínio anglo-egípcio. Então, no caso, esse anglo-egípcio diz respeito a um domínio egípcio, bem como a um domínio britânico nessa região aí do Sudão que a gente está visualizando. No caso, quando a gente olha para esse mapa da direita, isso aconteceu, pessoal, de forma muito rápida mesmo. Foi cerca de 30 anos para isso acontecer, essa dominação por parte dos europeus. Nossa, Saulo, só 30 anos? Só 30 anos. Então, se a gente for parar para analisar, teve o início que, na verdade, desde a época da expansão marítima, só que daí começou a ter uma influência maior com esse imperialismo, esse neocolonialismo nessa área, pensar aí no século XIX. Então, rapidamente, começando aí no início do século XX, já tinha uma dominação muito grande desse território africano, conforme eu estou mostrando para vocês e como eu havia dito, né, foi uma condição de o quê? 30 anos aproximadamente para os europeus conseguirem dominar toda a África. Continuando. Descolonização. Ao longo do tempo foi acontecendo o que é o inverso. Então, se os europeus tinham esse domínio territorial na África, com o passar do tempo, eles começaram a não ter mais esse domínio. Então, vamos entender o contexto para saber o que aconteceu. Bem, a Segunda Guerra Mundial realmente acaba sendo um marco. Em que sentido, Saulo? Vamos lá. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, muitas nações europeias estavam o quê? Arrasadas por conta da Segunda Guerra Mundial. Saulo, teve um gasto muito grande com armamento, né? Pensando nessa condição bélica, lugares que acabaram sendo destruídos por bombardeios. Então, realmente, isso fez com que a economia de muitos países europeus começassem a ficar fragilizadas. Se elas estão fragilizadas, vou conseguir continuar o que sustentando a minha colônia? Vou conseguir dominar a minha colônia? Ou isso acaba sendo um motivo para fazer com que fique mais difícil dominar essa minha colônia e automaticamente ela lutar por a sua independência? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, a Segunda Guerra Mundial acaba sendo marcada, pensando nesse contexto de descolonização da África, justamente por isso. Os países começaram a ficar cada vez mais fracos, tanto é que no final da Guerra Mundial apareceu que como o protagonista entre os países os Estados Unidos, não era mais o Reino Unido.
Durante tanto tempo ficou o Reino Unido, só que daí ele começou a perder essa hegemonia que eu estou falando para vocês, ao ponto de não conseguir mais tomar conta, né, vigiar, enfim, investir, pensando nessas colônias africanas, o que foi um passo fácil, mais fácil, melhor dizendo, para fazer com que começasse esse processo de independência. Depois, além da Segunda Guerra Mundial, a gente também analisa o contexto da Guerra Fria. Em que sentido, Saulo? Bem, quando a gente começa a analisar esse contexto da Guerra Fria, é importante ressaltar o quê? A guerra ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. E pensando nesse processo de descolonização, a África acaba sendo um lugar interessante para fazer com que Estados Unidos e União Soviética comecem o quê? A influenciar os países que estão nesse continente. E começaram, tanto Estados Unidos quanto União Soviética começaram a influenciar. Tanto é que existem certas regiões da África que têm esse caráter mais socialista, pelo menos no papel, tá, pessoal? Se é na prática, é outro papo. Tem esse caráter mais socialista, justamente pensando nessa influência soviética. Por outro lado, vai ter aquele que não, que vai ter essa influência muito mais capitalista mesmo. Então, começa a existir o quê? Interesses pelas essas duas superpotências para fazer com que começasse a ter uma influência e também contribuir com esse processo de independência. Até porque é uma negociação. Olha, eu começo a ajudar a sua independência, mas você vai ter que me prometer que você vai seguir o sistema capitalista, que você vai ser a favor da democracia e assim por diante, que eu vou poder lucrar no seu território também, com seus recursos naturais, enfim, uma negociação. E a União Soviética fez o mesmo, começou a ter essa negociação para ver quem conseguia influenciar maiores quantidades de países. Depois, Guerra Civil. Saulo, quando começa querer assumir o poder, uma das consequências é justamente essa guerra civil, exatamente, e diversas nações africanas começaram um processo de guerra civil, porque, conforme eu havia dito, se ela tinha essa divisão em tribos, com essa divisão europeia, fez com que tribos que, de repente, fossem aliadas ficassem mais afastadas, ou aquelas que eram inimigas ficassem mais próximas umas às outras, gerando esses conflitos. Só que eles acabaram ficando potencializados pelo fato de, agora, com essa influência ou por parte dos Estados Unidos ou por parte da União Soviética, também começaram o quê? Todo esse processo de fazer com que um ou outro grupo, né, pensando nessas tribos, queiram assumir o poder. Então, isso daí automaticamente acaba gerando conflitos internos. Então, aí a gente vê essa ideia de guerra civil. Tanto é que, quando a gente começa a pensar em relação à Guerra Fria, é importante lembrar a chamada corrida armamentista. Então, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos começaram a produzir a maior quantidade possível de arma, com destaque para as armas nucleares. Mas, além das armas nucleares, também outros tipos de armas, como metralhadoras, por exemplo. E quando chegou o fim da Guerra Fria, com a extinção da União Soviética, tinha uma quantidade gigantesca de armas. O que eles fizeram? Venderam para muitos países africanos para começar as suas guerrilhas. Continuando. Então, pensando nessa ideia de processo de independência, o que nós temos? Olha só. Antes de 1940, poucos eram considerados independentes. Tínhamos o quê? Tínhamos aqui o Egito, a África do Sul, e também aqui a Etiópia, por exemplo. Depois, 1940, 1959, outros começaram a tornar-se independentes, conforme a gente está vendo, como, por exemplo, o Marrocos ou ainda a Tunísia, pensando na Argélia, na Líbia, desculpa, pensando no Sudão. Depois, 1960, 1970, olha a quantidade de países que tornaram-se independentes na África. Nossa, a maioria, Saulo, nesse período, a maioria, deixa muito claro isso para a gente no mapa. Depois, olha só, as colônias portuguesas, como demoraram para se tornarem independentes, como no caso de Angola, bem como no caso de Moçambique. Então, realmente demorou muito para acontecer, e isso foi até a década de 1990, conforme a gente está visualizando nesse mapa. Então, pessoal, encerro com vocês essa nossa parte da aula que eu comentei sobre a África. Vamos continuar.